Olá, eu sou a Cíntia Cruz. Quem está aqui comigo? O Bruno De Mauro. E hoje a gente vai falar sobre o medo, que é um tema que permeia muito a minha vida e a do Bruno, e a gente resolveu juntar essas ideias aqui da psicologia e de quem não é da psicologia, mas é um curioso, para dividir com vocês um pouquinho das nossas experiências e também o que a ciência e a psicologia fala sobre essa emoção que é tão temida. Permeia a minha, a sua vida e de todo mundo que está aqui, né? Não vamos ser exclusivos do medo, que todo mundo tem medo. A questão é, tem gente que tem medo, mas não assume que tem. Tem gente que só mostra o medo, né? Então tem esses lugares aí que as pessoas passeiam do medo. É bem interessante isso de não assume que tem medo, porque eu acho que é isso que muito que a gente faz, né? Que é um dos pontos que a gente tem aqui sobre isso. Demonstrar medo é demonstrar fraqueza também, né? Eu acho que quando eu penso nisso do medo é mais nessa parte, assim, demonstrar que eu sou fraco. Que na verdade não é, demonstrar que eu sou um ser humano e tenho medo de coisas. E eu acho que é por isso que é legal a gente fazer esse caminho do medo lá na infância, na adolescência e tal, porque daí a gente entende com muita clareza o lugar do medo na vida adulta, né? Na nossa vida aqui. Então, vamos começar com medo na infância? Vamos. Medo na infância. O que é nosso, o que vem dos nossos pais e o que vem do mundo quando a gente é pequeno não entende porra nenhuma do que está acontecendo. Olha só, a gente tem que lembrar primeiro que o medo é considerado, né, uma das emoções de base. Então a gente tem medo, alegria, tristeza, é, eu sempre falo ranço, mas é aversão e qual a quinta? Estou excluindo uma emoção aqui. E é a partir dessas cinco emoções que a gente vai derivar todas as outras sensações e sentimentos, e medo é uma emoção de base. Então, a criança, o bebê, ele pensa o seguinte: ele está lá no útero, quentinho, protegido, com pouco. Por mais que ele, assim, escuta, né, entre aspas, mas o som chega de uma maneira diferente, a luz, é tudo muito diferente. Então, bebês recém-nascidos e até ali 8 meses, mais ou menos, eles têm medo de coisas que eles nunca vivenciaram, que é luz forte, sons estranhos. Então, isso deixa ele naquele processo de algo pode acontecer comigo, eu posso estar correndo risco. O medo é isso, né? É um vir a ser. A gente fica com uma sensação de que algo ruim pode acontecer e o nosso organismo inteiro se prepara para lidar com isso. Então, todo mundo aqui já sentiu medo, sabe muito bem que quando você fica com medo, dá um frio na barriga, não é? Aquele negócio assim. Por que que dá um frio na barriga? Porque o seu corpo inteiro está se preparando para lidar com alguma coisa. O sangue vai para as extremidades do seu corpo. Por isso que a gente sente frio na barriga. A gente fica sem cor na boca porque não tem sangue, né? O sangue está todo nos braços e pernas, que é para você encarar alguma coisa ou fugir daquela coisa. Então, o corpinho do bebê sente alguma coisa ali de errado, um som, um barulho, não sei o quê, essa sensação vai percorrer, né, da adrenalina, o coração bate mais forte, tudo aquilo. Conforme ele vai crescendo, então ele vai se acostumando com a luz, com os barulhos e tal, o medo dele vai vir de pessoas estranhas. Por quê? Porque ele convive com outros seres humanos que ele confia e sabe que não vão fazer mal para ele, né, porque ele está convivendo ali. E aí uma pessoa estranha, né, com um cheiro estranho, com, enfim, roupas diferentes do que ele está habituado a ver e tal, isso vai gerar medo. E aí isso vai indo ali no decorrer da infância até chegar ali por volta dos 6 anos de idade, que a criança começa a entender o conceito de morte. Assim, não filosoficamente, né, o morrer, a existência, lá, nada disso. É a ideia de que é irreversível. Morte Então, por perda. quando o peixinho dela morreu, ou o bichinho, né, o pet, alguma coisa, ele não volta mais. Aí ela já vê desenhos e filmes em que personagens morrem e não voltam mais. E é também nesse momento, Bruno, que a criança consegue entender e ter, de fato, uma noção do que é o tempo. Quando ela é menor, ali por volta dos 3, 4 anos, é que ela fica naquela coisa, sabe? Tipo, você fala assim, amanhã. Ela fala, agora já é amanhã? O amanhã já chegou? Ela não.
Só que ela vai começar a entender essa coisa do amanhã, daqui uma semana, um dia, ali quando ela também começa a entender essa ideia da morte e tal. Então, aos Você diz 6 anos de idade, no mesmo período de idade, assim, não porque a morte ajuda a entender isso. a morte ajuda a entender isso, que as coisas Também, ok. acabam, isso. Uhum. E aí, é nessa idade dos 6 anos que a criança também começa a entender o que é a crítica e esse olhar de crítica dos pais, das outras pessoas, e ela começa a ter medo da crítica. E medo da crítica vai fazer a gente modelar esses comportamentos de diversas maneiras. Tem gente tem criança que, por medo de ser criticado, se fecha, não faz mais nada, para não correr risco de fazer algo e receber crítica. Já tem criança que vai para aquele outro lugar que é fazer tudo certo, perfeito e bonito, para receber elogio e não crítica. Rolou um pouco de Então, identificação aí. você era qual tipo de criança? A segunda, de fazer tudo certo para me sentir amado, Receber me elogio. sentir protegido, ou que alguém cuidava de mim, porque eu fazia, era alguém que fazia algo nesse sentido de certo. Mas uma coisa que me fez pensar aqui, então quando a gente nasce, a gente vem por esse lado de medo pelo instinto, que é algo que protege, a gente vai fazer a gente sobreviver, certo? Mesmo que a gente Exatamente. seja indefeso e não entenda nada do que está acontecendo, o nosso cérebro já está pronto com medo para o que está estranho aqui, preciso me proteger, o meu sangue vai para onde precisa ser movido e tal. E aí, quando a gente tem 6 anos, não quando a gente tem 6 anos, mas conforme a gente vai Mais ou menos. ficando mais velho, e a partir dos 6 anos, ali naquela faixa, a gente consegue, nosso cérebro acaba criando essa parte de medo, colocando medo para lugares diferentes, porque você se sente mais protegido e você consegue entender outras coisas. Mas você ainda acaba tendo esse medo novo acaba sendo uma evolução porque a gente é um ser que é pensante, ou esse medo também acontece num animal que é menos pensante como a gente? É, é como se a gente estivesse separando, né? Assim, um medo real de algo que pode te Uhum. matar, te fazer mal, e um medo cognitivo, né? Assim, que não é algo que vai me fazer mal fisicamente, mas é algo que vai me fazer mal psicologicamente, né? Tipo, Ok. acho que fica mais fácil de entender, porque é isso, a crítica, você continua vivo, seu corpo está inteiro, né? A integridade física está ok, mas a integridade psicológica, emocional, não. Quando você é humilhado na frente de outras pessoas, quando Uhum. você passa vergonha, né? Enfim. Então a gente começa a passar por situações assim, com mais clareza cognitiva, entendendo o que é isso, Uhum. e aí a gente começa a interiorizar isso de uma maneira diferente. Pode ver, não sei se você convive com criança, mas, por exemplo, a criança com 2, 3 anos, quando ela percebe que as pessoas estão rindo, assim, estão achando ela engraçada, estão rindo dela, né? E ela continua o comportamento que ela acha que as pessoas gostam e tal. Agora, quando eu tenho um tom meio de zoar, assim, de tipo, estamos zoando a criança, ela fica incomodada já. Mas não é a Uhum. mesma coisa de quando ela tem 6 anos de idade, que aí ela, né, tem um repertório um pouquinho maior para perceber que não está sendo legal aquilo, né? E gera Uhum. desconforto, né, emocional e tal. E aí, daí para frente, dos 6 anos para frente, o nosso crítico interno ele vai se fortalecendo. Então a gente vai recebendo essa crítica de fora, a gente vai criando essa voz interna de se criticar também. Ah, eu sou burro, eu faço tudo errado e tal, porque a gente vai reproduzindo internamente essas falas. Por isso que a maneira com que os pais repreendem os filhos ou dão os conceitos de base para os filhos é tão crucial e importante para essa criança quando for adolescente ou adulto, porque isso vai se cristalizar. Eu sempre ouvi, por ser mais velha, né, irmã mais velha, que eu tinha que dar exemplo. Desde pequena eu escuto isso. Então, assim, você é mais velha, você tem que dar exemplo. Não faz isso, tem que dar exemplo para os seus irmãos, você tem que dar exemplo. Isso fica cristalizado no teu crítico. Então, assim, tem que fazer tudo certo, não pode fazer coisa errada na frente deles porque você vai estar dando exemplo. Então, não faz coisas erradas e tal, não sei o quê. Isso a gente vai carregando isso até a vida adulta. Então, naquela pergunta que você me fez, você se encaixa no quê? Não pelo fazer perfeito por amor, mas no fazer perfeito, por exemplo?
Eu fui a criança que fazia tudo certo para não receber crítica e para não dar mau exemplo para os irmãos mais novos, né? Aham. Então, uma das coisas que eu tinha mais medo, assim, meu maior medo na infância era decepcionar a minha mãe. Eu tinha isso, assim, de uma maneira muito, muito clara. Se eu fizer alguma coisa errada, não sei o que, ela vai se decepcionar e ela já tem tanto trabalho e ela já, né, ainda vou dar mais trabalho para ela e tal. Então, essa coisa ficava muito, muito na minha cabeça. Obrigada por todos os terapeutas que eu tive até hoje, por me ajudarem com isso. Tipo, olha, você viu que todos os terapeutas, não foi só um, querido. Não pensem em vocês que só um terapeuta deu conta dessa situação na minha cabeça. Obrigada, mãe. Eu me sinto nesse lugar também de saber que fazendo coisas erradas, ou quando eu não era perfeito, era algo que também, porque minha mãe já tinha tanto trabalho, tanta responsabilidade, eu não podia dar trabalho para ela. Então, eu identificava, aprendia a ler o que ela pegava como sendo perfeito, como algo que dava menos trabalho para a vida dela e me moldava naquele sentido. Mais um agradecimento aos nossos pais aí. Eu até pensei aqui se Obrigada. Valeu, galera. eu pensei aqui se seria uma coisa para ser proposta, sabe? Porque os nossos pais ajudam a gente a crescer com coisa financeira, tal. Se tem um fundo terapia, assim, sabe? Que os pais deveriam colocar dinheiro. Sabe? Quando tem um filho, vou colocar tantos reais todo mês aqui para quando ele crescer poder ir na terapia e resolver os Olha, traumas que eu criei nele sem intenção, mas criei nele. eu acho que fica essa ideia para os nossos ouvintes, porque assim, querido, se você tem filho pequeno ou se você vai ter filho pequeno, aceite que você vai estragar seu filho. Faz parte do projeto pai e mãe, dá uma cagada, dá uma estragada aí nesse adulto, né? Então põe o dinheiro na poupança, tá, a faculdade, não pense só na faculdade. Vou guardar o dinheiro para a faculdade do meu filho e para terapia, porque alguém precisa resolver, né? Mas, ó, Bruno, quando a gente vai assim, a gente vai indo, né, da infância para a adolescência, então pensa que o seu filho está aprendendo também com você a maneira com que você lida com seus medos. A gente conversou bastante sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de barata, eu não tenho medo de aranha, porque na infância e na adolescência eu venho de uma família que a gente não, mesmo as meninas, e aí a gente vai falar dos gêneros, né? Como aqui no Brasil a gente lida com isso, mas assim, mesmo as meninas, não era permitido para a gente dar chilique, não tinha essa de, uma barata sobe em cima do sofá e tal. Cara, minha mãe sempre teve pavor de barata, mas ela ia lá, matava a barata e tal, e não sei o que, e não dava chilique. Então, assim, a gente não tinha esse espaço. Então, eu cresci meio, vai lá, encara o negócio que você tem medo, vai lá e faz alguma coisa a respeito e tal. E eu morei no interior, então não é que só tinha barata em casa, era tipo sapo, morcego, sei lá, eram umas coisas assim surreais. E, tipo, nada de chilique, enfim. E eu acho que eu também cresci vendo isso. Minha avó era aquelas mulheres que criaram os filhos em sítio, né, e tal. Minha avó matava uma cobra, tipo, ela tava, às vezes, a gente morou um tempo com ela em sítio, ela ouvia um barulho, assim, não sei como fala, do lado de fora da casa, né, no terreiro e tal, ela, tipo, pegava uma enxada e ia ver o que era, não tinha uma coisa assim, ai... Então, a gente cresceu com esse exemplo. E aí, eu estava lendo uma pesquisa sobre essa coisa da influência do medo entre os pais entre pais e filhos, a maneira com que a gente lida com a ansiedade, porque medo gera ansiedade, né? Então, tô aqui conversando com você, escuto um barulho na minha cozinha, eu tô sozinha em casa, eu fico ansiosa porque o que está acontecendo ali, né, tal, não sei o que, a gente tem todos aqueles sintomas, enfim. A maneira com que a criança vê os pais lidando com ansiedade e com medo é o jeito que provavelmente ela vai lidar. Ou, se aquilo incomoda muito ela, então assim, nossa, minha mãe sempre foi chiliquenta quando via um bicho e gritava e deixava a gente mais assustado, então vou modelar um comportamento diferente aqui, né? Então a gente tem muita influência. E por mais que os pais achem que não, a criança está percebendo as reações de ansiedade, mesmo quando não tem fala sobre isso, quando os pais não estão falando que estão com medo ou ansiosos, mas a criança é muito sensível às reações físicas, expressões faciais, né, a comunicação não verbal. Então, é muito interessante quando a gente observa as estruturas familiares,
e como esse jeito de lidar com medo e com ansiedade passa de pai para filho. Uhum. Nisso que você estava dizendo, essa conversa veio quando a gente estava conversando, eu tinha visto uma teia de aranha, esqueci o que eu estava dizendo, porque a teia de aranha é algo que eu tenho pavor, e aí eu fui tentar achar a aranha, tal, consegui voltar à realidade, enquanto a aranha estava ali, nada mais importava, e você mencionou essa parte que você foi mais criada nesse lado de sobrevivência, de que eu acho que é um pouco de interior também, né? Eu também fui criado no interior, mas é mais esse quando você tem contato com tanto animal, você precisa aprender que aquilo é algo perigoso, você precisa matar ele, você precisa enfrentar ele, porque senão ele pode te picar e você vai acabar morrendo e acaba sendo algo que vai propagado, né? Mas a gente vive, por exemplo, quando eu estava pensando sobre isso, da onde veio esse medo de aranha e tal, e eu lembrei de um fator quando eu tinha menos de 10 anos, porque eu lembro a casa que eu morava, e onde a minha mãe trabalhava também, ela trabalhava numa biblioteca, e tinha uma aranha nessa biblioteca, era aquela aranha preta que fica nas pernas atrás, assim, e pula pra frente, sabe? Aquela venenosa, exatamente. Deus! E esse é o primeiro contato que eu tive com uma aranha que vem na minha cabeça, que era uma aranha grande, que era uma aranha tipo perigosa. E aí eu lembro do pavor que veio da minha mãe pela aranha, acho por mim estar ali como cria dela, me protegendo daquele dinossauro que estava no ambiente, e depois de pessoas que vieram para tentar ajudar a se livrar da aranha, matar da aranha. E aí eu lembro que tipo essa faculdade que ela trabalhava na biblioteca tinha uma quadra de basquete. E eu gostava de jogar basquete, mesmo quando criança, super pequeno. E eu lembro que eu fiquei com muito medo de ir naquele ambiente, porque tinha floresta em volta, e na minha cabeça ficou que ali tem aranha, eu não posso mais ir naquele lugar. E eu não lembro de voltar naquela quadra em específico, eu só lembro de ficar olhando para a quadra, com vontade de ir para a quadra, e com medo porque ia ter aranha ali e eu ia morrer se eu fosse ali, sabe? Algo nesse sentido. E ó, ótimo você ter dado esse exemplo, porque você percebe como você, criança, sozinho, criou conteúdo para tapar essas lacunas que os adultos não taparam do jeito certo. Então é isso, na sua cabeça tinha floresta em volta, então quer dizer que tinha um monte de aranha, que era perigoso, e nananana. Uma conversa de um adulto com você naquele momento, te explicando essas coisas, teria resolvido, entende? Mas assim, os adultos, enfim, não estou culpando ninguém aqui, tá, gente? Aqui não tem, né? A gente não consegue pensar, você não consegue saber que isso vai gerar um trauma, alguma coisa no Bruno, né? Você tem Ou que explicar que tudo, né? você tem que explicar, tipo, então, assim, é delicado esse processo, né? Hoje a gente tem um caminho bem diferente no processo de criação das crianças, assim, com muita educação emocional, né? Eu percebo o interesse dos pais em psicologia positiva, modos né? Até para a criança também crescer entendendo que o medo é importante sentir medo e tudo isso. Mas, enfim, né? Agora, na adolescência, a coisa já vai para um outro lado, né? Que é a gente começa a olhar e perceber o mundo de fora da nossa casa, né? Porque mesmo no colégio, ali até quarto ano, quinto ano, é uma coisa meio protegidinha, né? Não é a professora, é a tia, né? Aqui no Brasil tem muito essa coisa da Colocando como uma tia. família também, né? A tia da Tia escola e da a família. tia da escola, da família, né? Hum. E aí, quando você vai entrando ali 12, 13 anos, hormônios, o seu corpo tá todo em mudança e tal, esse processo de olhar para fora, para as outras pessoas, a gente começa a se comparar. E esse olhar do outro toma um peso muito maior na adolescência, né? É na adolescência que a gente começa a perceber os erros dos adultos, então a gente começa a entender que os nossos pais não são perfeitos, que eles também erram, né, e tal, e aí, nossa. Então é engraçado, porque o adolescente, dando uma generalizada aqui, mas eu posso, porque o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser, né? A gente generaliza, volta Exatamente. atrás, pede desculpa, né? Assim, então. Mas assim, o adolescente, ele vai ter uma vontade muito maior de enfrentar, entender esse limite físico das coisas, então ele é meio inconsequente, né, e tal, parece que não tem medo de morrer, porque ele está realmente testando os limites ali da vida dele. Por outro lado, aquele medo cognitivo, o medo do olhar do outro, da crítica do. Aí
né? Então, o medo físico, o medo real da integridade física parece que some, né? Assim, desaparece. E esse medo do olhar do outro e tal vem com força, assim, né? Tanto que, foi zoado na escola, não quer mais ir para a escola, entendeu? Tipo, não é, não, nunca mais eu vou para a escola, eu odeio meus amigos, não quero mais estudar, vou largar tudo e tal, né? Assim, tem muito impacto. Eu estava lendo uma vez uma psicóloga, ela estava falando sobre análises que ela fez com adolescentes e uma informação que ela deu que nunca tinha passado pela minha cabeça antes, que era, se você pensar num adolescente como um indivíduo, uma média de 15 anos, essa pessoa com 15 anos, se você pensar a metade da vida dela, ela tinha 7 anos. E antes dos 7 anos, a gente não vai ter muita memória mesmo. Então, o período de tempo para um adolescente de 15 anos, na verdade, são 7 anos só. Então, algo que vai demorar 6 meses ou 1 ano ou 2 anos, já é muito tempo na vida de alguém que só lembra de 7 anos. E aí, conforme você vai ficando mais velho, com 30, 60 anos, você vai identificando, tipo, 10 anos nem é tanto tempo assim, para alguma coisa, sabe? Mas na adolescência é tudo ao extremo também por essa questão de tempo, né? Que a minha imagem agora está queimada ou distorcida, é para sempre. Não, para sempre, 1 ano não é nada se foi, sabe? Próximo ano você vai para outra turma, ou seja lá o que isso aconteceu. Nesse drama também de algo ser tão importante assim, porque a passagem de tempo é tão ilusória. E é nesse momento também que a gente começa, aquela ideia mais gregária do grupo, de se identificar com um grupo para sobreviver, né? Assim, que é uma coisa muito do Sapiens, né? Que a gente estava estudando. Isso fica muito forte. Então, imagina o seguinte: eu entendo, tem algo dentro de mim que é muito primitivo, dizendo que eu preciso estar num grupo para eu me sentir mais seguro. E nos adolescentes, se a gente for pensar no bullying, na violência, faz muito sentido também, né? Assim, quando você tá num grupo, você consegue se proteger melhor do bullying. Quem sofre bullying? A criança que é isolada, que é tímida, que tá sozinha e tal, não sei o quê. O cara que joga vôlei, que joga futebol, é diferente o processo, ele tem o grupo que protege ele, né? Então, nesse momento, essa ideia de que o outro pode pensar algo de mim, pode achar algo sobre mim, isso é aterrorizante, né? Imagina as pessoas descobrirem que eu tal coisa, que eu menti sobre não sei o quê. Então, assim, o medo está muito voltado para o outro, está muito voltado para o que o outro pensa sobre mim e tal. E aí a gente cristaliza também aquelas vozes de crítica interna de autossabotagem, né? Então, de hiperrealização, hipervigilância, controle, né? Tudo isso vai se cristalizando aí, porque para eu lidar, para eu não sofrer crítica, então eu vou querer ser controladora, para estar tudo, eu ter certeza que as coisas estão dando certo, que está tudo certinho, está tudo dentro do esperado e tal, né? Eu vou entendendo que para eu ter valor ou para eu ter status nesses grupos, eu preciso fazer coisas. Então, jogo futebol, sou o primeiro na natação, eu faço isso, faço aquilo. Então, a hiperrealização nasce aí também. Então, a gente tem aí, na adolescência, a base para muitos dos comportamentos de autossabotagem lá na vida adulta. Você vai perceber lá no adulto, quando você olha para a adolescência, foi ali que esses comportamentos começaram a ser cristalizados e tal. E nessa parte de medo, o medo de sentir, o medo como algo de fraqueza, sabe? Então, tipo, se eu não sei nadar, pode ser algo tipo, eu sou fraco porque eu não sei nadar e medo e tal. Essa parte já vem como criança ou começa na adolescência de ver tipo, algo que eu não sei como sendo fraco por causa disso, não vou contar para ninguém, sabe? Eu entendo que vem da infância, né? Assim, a gente vê o comportamento dos pais em relação ao comportamento de medo das meninas e dos meninos. Então, para as meninas, né, dentro da cultura patriarcal que a gente tem e tal, o medo ele é muito permitido, né? Assim, tá tudo bem, ela dá o chilique lá com a barata e tal. Com o menino, não. Tanto que a expressão pejorativa é para de chorar igual uma menininha, você, né, você é um menino ou não, né, seja homem, tudo isso, começa muito na infância, e aí
por ter sido criada no interior, assim, eu vivi isso o tempo inteiro, né? Os meus tios, meus primos, eu tenho um irmão mais novo, nós somos 2 irmãs e ele que é o caçula. Então, com ele, era muito essa coisa também do vira homem, não sei o quê, para de chorar e tal, sabe? Desde pequeno, esse processo de supressão, né, de suprimir o medo e relacionar o medo à fraqueza. E é interessante, né? Olha que chavinha que se mudasse. Se você ensina... Esses dias eu vi um vídeo de um casal que luta jiu-jitsu, famoso aqui e tal, e eles têm 2 filhas meninas, nasceu a terceira agora. E aí ela foi tomar vacina, acho que uma vacina, e ela meio chorando assim, e eles, filha, calma, respira. Ela foi respirando e tal, tomou a vacina e riu, assim, tipo, consegui. Aí o pai abraçou ela e falou, filha, tá tudo bem você ficar com medo. A gente tá aqui para, né, para estar com você nesse momento. O importante é mesmo com medo, você foi lá e fez o que precisava fazer. É esse o recado mesmo, sabe? Então, ao invés de, tá chorando igual uma menininha vira homem, ok, fica um pouquinho aí com medo, respira, sente esse medo, mas vamos fazer alguma coisa, vamos para ação. O medo, a emoção de base, gera no seu cérebro paralisia. Pode perceber, se você olhar para um animal, né, você tem gato também, igual eu. O gato tá lá vivendo a vida dele, andando na sala e tal. Se você bate na mesa, faz um barulho, a primeira coisa que ele faz é dar uma paralisada, ele fica quietinho assim, né? Depois ele faz alguma coisa, ou ele vai correr, mas sempre tem uma paralisia ali um tempinho. Por quê? Porque quando a gente pensa no animal no contexto da floresta, se ele está ali vivendo a vida dele, ele escuta um barulho, que pode ser um predador e provavelmente se ele ficar paradinho, talvez o predador passe, vá embora, nem perceba que ele está ali, né? Talvez não. Então, esse momento de paralisia é muito característico do medo. O medo vai te paralisar um tempinho. E depois você entra no processo de luta ou fuga. Né? Então, normalmente, bichos que são presa e não predadores, eles fogem, né? Bichos que são predadores vão encarar e tal. Então, é normal a criança ficar meio paralisada de medo, só que isso vai passar, e a gente tem que ensinar que na sequência, a gente tem não, né? Assim, é interessante você ensinar a criança que na sequência ela pode fazer alguma coisa, que é o seu caso da aranha. Tipo, sei lá, se você entrar na sua cozinha e tiver uma aranha, você vai ter uma reação de paralisia, tipo, caralho, né? Lembrar lá de todos os traumas da aranha, mas de alguma maneira você escolhe ir para a luta e não para a fuga. Nesse lado que você falou dessa parte masculina e feminina, me fez lembrar daquele documentário que chama A Máscara que Eu Vivo Dentro, acho que é a tradução direta dela. É um documentário americano que mostra meninos, crianças, adolescentes e adultos como são criados para ser um homem, para não chorar, para não demonstrar sentimento. E você falando disso, quando o pai abraçou a menininha e falou, tá tudo bem você sentir medo, na verdade tá tudo bem você sentir o que você quiser sentir, né? E é isso que tinha que ser a mensagem. Não tipo, você que tem coragem, por isso você não vai sentir medo. Não, você vai sentir um monte de medo, você vai se sentir perdido em vários momentos, até como adulto, porque é isso, são sentimentos, você não tem o mínimo controle sobre eles, você tenta mascarar eles, você tenta treinar eles, mas você vai sentir coisas e tá tudo bem, só aceitar que você tá sentindo o que você tá sentindo, né? Só aceitar aquilo. E, Bruno, quando a gente olha para a vida adulta, você já deve ter ouvido, né? Vocês ouvintes também, quantas vezes você ouviu alguém falar que é ansioso, né? As pessoas falam normal, assim, né? Eu sou super, eu sou muito ansiosa, você não tem noção de como eu sou ansiosa e tal. Isso aqui. Ansiedade é totalmente medo. Tipo assim, só que a pessoa não fala, nossa, eu sou muito medrosa, nossa, eu sinto medo pra caralho, eu fico o dia inteiro com medo. Ela não fala isso. Porque imagina você falar um negócio desse, né? Só que sentir ansiedade é sentir medo. A ansiedade é eu estar no presente com medo do que pode acontecer no futuro. Eu fico ansiosa com uma reunião porque eu tô no presente, a reunião é semana que vem. Mas eu já estou com medo do que pode acontecer, do que pode não acontecer, das consequências se a primeira coisa acontecer, das consequências. É medo. Esse medo dessa ansiedade do que vai acontecer na reunião amanhã ou na tanto de responsabilidade. Vem por um lado porque é errado sentir medo, também vem por um lado de que a gente
se sente fraco por estar sentindo medo? Tipo, você vai falhar ou vai fazer alguma coisa errada? Ou também vem por um lado, na verdade, eu não sei nem se eu estou perguntando, só estou afirmando, mas estou jogando aqui, você que lide com a informação. Vem também por um lado de que você tem que ser perfeito e você tem que saber de tudo que você está dizendo e você não pode cometer erro nenhum. Nossa, eu acho que tem muito tem muita coisa aí acontecendo, né? Assim, emoções extremas não são toleradas na nossa sociedade. Nem alegria, nem raiva, nem medo, nem alguém muito alegre, é eufórico, é insuportável, nossa, ela é over, ela não sei o que lá, não é? Alguém que tem muita raiva e expressa isso, ai, nossa, descontrolado, e mil apelidinhos e nomes e tal. A mesma coisa com o medo. Então eu tenho a sensação, é uma sensação, não tenho uma informação de falar, foi a partir do ano tal. Eu tenho uma sensação de que ficou muito mais confortável eu falar que eu tenho ansiedade ou eu sou muito ansiosa, é muito mais confortável porque a ansiedade é uma patologia, é uma generalização, e às vezes eu só tô um pouco, tô um pouco incomodada com alguma coisa, eu já uso a expressão ansiedade e pronto, né? Uhum. Do que eu entrar em contato direto com a emoção que está relacionada com a ansiedade. E abrir isso para as pessoas e falar sobre isso com as pessoas. Então, assim, o ansioso, quem tem síndrome do pânico, tudo isso, é medo. A pessoa está sentindo medo num nível que já está descontrolado, que o organismo dela já não está sabendo lidar com isso e tal, mas é medo. É de medo que a gente está falando. E o adulto, imagina, tá com 25, 30 anos, né? Então tem aí 30 anos, não, 20, a gente falou de 7, 23 anos, né? 24 anos, ouvindo esse lance de que não é legal, emoções muito expressadas demais, não é interessante, lá, 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 lá. Cara, a gente vai crescer, a gente vê os nossos pais chorando. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que todo mundo passou por isso. Se em algum momento da sua vida, na infância, na adolescência, você pegou sua mãe chorando, né? Ela não continuou a chorar. Você falou, mãe, o que foi? Secou as lágrimas, falou, nada não, filho, tá tudo bem, vai brincar, vai fazer suas coisas, vai tomar banho e tal. Ela não. E aí você na adolescência, porque você cresceu vendo isso, quando você tá triste, com raiva, você se tranca no quarto, ela vai lá bater, filho, o que você tem? E aí o que você responde? Nada, né? Porque você não foi ensinado a falar o que é. Então na sua cabeça, quando a sua mãe tá lá chorando e fala nada não, você aprendeu duas coisas. Que quando a gente tá sentindo algo a ponto de chorar, a gente tem que guardar pra gente, né? Tipo, e que aquilo é nada não. Que aquilo não tem importância. Então, olha aí que difícil, né? Crescer aprendendo isso, aprendendo que quando eu tô muito triste a ponto de chorar, ou muito insatisfeito com alguma coisa, né? A ponto de chorar, não é nada, não. O adulto, ele carrega muito isso, né? Eu sou psicoterapeuta, atendo, metade dos meus pacientes são homens, e eu percebo, assim, o homem, na grande maioria, não se permite chorar. É muito interessante como o choro acontece no processo terapêutico, né? As mulheres, elas choram e às vezes desabam e tal, e tá tudo bem, assim, a sessão segue. Quando um homem chora numa sessão, ele fica depois a sessão inteira se desculpando, ou fica com vergonha de ter, né, assim, demonstrado aquilo, tem outro peso, né? E aí a gente entra na coisa do choro também, né? Que é um jeito da gente expressar medo e tudo isso, que imagina, né? Não é aceito de jeito nenhum. Então a gente vai ter adultos que vão suprimir essas emoções a ponto de elas acabarem se tornando algum tipo de patologia ou desencadeando patologias, intoxicando relacionamentos. E aí eu acho que a gente já pode pegar esse viés e entrar nessa coisa dos relacionamentos, né? Na vida adulta e o medo. Que delícia, que medo.
Bruno de Mauro, vamos falar sobre medo na vida adulta e nos relacionamentos. Você tem algo a nos contar sobre isso? Tenho Você que. que é um homem que entra em contato com as próprias emoções. A pergunta é por onde começar nessa parte de relacionamento e medo e todos os outros sentimentos que vêm junto. Mas quando a gente estava meio que lendo essa pauta aqui antes, o tópico está relacionamento, e eu vi a palavra como relacionamento. Queria só deixar registrado aqui que tenho que falar com o meu terapeuta sobre por que eu li a palavra como relacionamento. Escreveu, Então, né? Não só, não, tipo, escreveu relacionamento. Agora é assim. não, eu escrevi certo, eu só li do jeito relacionamento. Mas essa parte de medo que você falou de choro e nesse lado de relacionamento, eu lembro na terapia, no começo, como quando eu estava num relacionamento, quando eu comecei a terapia, que não faço mais parte desse relacionamento, mas eu lembro de como era difícil para mim pedir colo para alguém, sabe? Para essa pessoa que estava comigo já há tantos anos e eu não conseguia chorar na frente dela ou simplesmente deitar. Eu lembro de sentir, assim, uma vez tão triste que ela estava sentada na cama e eu só queria deitar no colo dela e chorar, sabe? E eu não fiz isso. E foi um sentimento que veio assim e foi embora. Tipo, engoli ele do jeito que precisava engolir, como fui treinado por anos. E eu lembro depois chorando em terapia, de N coisas, não só isso, mas como eu me senti feliz. Eu acho que nem falei com o meu terapeuta quando isso aconteceu, mas como eu me senti feliz depois em outros relacionamentos, de poder, quando tá triste, só falar, sabe, eu preciso de colo agora. Eu quero só deitar aqui e quero que você passe a mão no meu cabelo, sabe? E é isso. Eu quero só ficar triste. E de como às vezes, no termo de um relacionamento agora há pouco tempo, enquanto eu estava falando com a pessoa, me veio vontade de chorar e eu chorando, e eu não precisei explicar, sabe? Eu simplesmente falei, eu tô triste porque estava tão gostoso o que a gente tinha, mas eu entendo que a gente não tem mais, que isso não vai mais acontecer, e não senti vergonha de chorar, sabe? Não senti necessidade que eu tinha que explicar para ela ou ela tinha que entender. Foi mais, tipo, algo meu como triste. Então, você superou o medo de abrir essas coisas Uhum. que você sente com as pessoas que você tá, né? Assim, e tem gente que continua há anos casado, namorando e tal, e não consegue superar, passar por cima desse medo de abrir e falar assim: olha, tô com medo de falir, ou de ser mandado embora, ou tô com medo desse terceiro filho que a gente vai ter, tô com muito medo desse novo, né? Assim, desse. Porque, imagina, minha parceira, meu parceiro vai achar que eu sou fraca, que eu não dou conta, e a gente não quer mostrar o lado feio para as pessoas que a gente tá, porque a gente entende que esse é um lado feio, porque a gente aprendeu assim Nada desde errado. pequeno, né, um lado errado e tal, então não vou mostrar esse lado. Mas eu acho que tem uma coisa antes que é o medo de se relacionar também, né? Uhum. E aí, eu queria agradecer ao Maurício, que foi o meu primeiro amor na terceira série, pelos 5 anos de terapia, né? Falando sobre esse assunto. Onde começou o seu medo de relacionamento? Com o Maurício. Maurício da terceira série, aquele demônio daquele garoto. Eu acho que o meu medo ali eu gostava de uma. Vocês não estão vendo, Quase mas o engasguei Bruno aqui. tá engasgando aqui com a água. Porque eu cito nomes, entendeu, Bruno? Eu tenho que citar nomes daquelas. Inclusive, vou marcar ele aqui nesse podcast. Eu estava na terceira série, super apaixonada pelo Maurício. Mandei uma Uhum. cartinha para o Maurício, me declarei assim, todo. Nossa, imagina, né, gente, na terceira Coração série, assim, uma aberto. super carta. E aí o Maurício respondeu a minha cartinha e ele falou assim, respondeu, tipo, eu realmente gostaria de saber se você gosta de mim, sim ou não. Tinha que pôr um xizinho, pus o xizinho sim, mandei para ele, aí ele mandou outra de volta e falou assim: eu não gosto de você, não me mande mais cartas, não, tipo, não fale mais comigo. Que filho da puta. Gente, não, cruel, perverso, garoto, Como né? será que eram os pais dele? Ele era filho da professora Sueli, ele era filho de Ah, professora, que era pior ainda. E aí, cara, nossa, eu fiquei muito. E eu acho que aí, nesse momento, cristalizou uma coisa de tipo, meu Deus, se eu falar o que eu sinto, vou receber de volta uma cartinha, não gosto de você, não mande, né, não fale mais comigo. Então foi assim que eu percebi que eu recebi isso. E eu acho que por muito tempo, é louco, né, gente? Como a infância. Ei, Maurício, obrigada, demônio.
como a infância, essas coisas ficam muito fortes pra gente, né? Então, acho que por muito tempo tive muita dificuldade de eu falar que eu estava apaixonada, e mesmo com pessoas que eu estava meio quase namorando, e era interessante que rolava muito assim, eu estava ficando com alguém, passava, tipo, sei lá, a pessoa dava uma sumida, aparecia namorando outra menina. E aí eu, gente, mas como assim, né? E aí eu lembro que uma vez um desses caras falou pra mim, falou, Cíntia, mas você, sei lá, é super na sua, assim, eu nunca ia imaginar que você estava apaixonada por mim. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu falava, nossa, gente, como a pessoa não sabia que eu estava apaixonada? Lógico que ela não sabia, né? Não demonstrava e tal. Então foi um processo, assim, e que eu percebo, acho que como eu passei por isso e tive que trabalhar muito isso na terapia, assim, dessa coisa de demonstrar que eu tô afim ou que eu tô apaixonada e tal, me deixa vulnerável, porque foi isso que aconteceu comigo, eu percebo muito isso em muitos pacientes também, essa coisa de vou ser exposto, vou ser exposta, a pessoa vai fazer alguma coisa, então esse medo de ser machucado, né? Porque, gente, imagina na terceira série você tomar uma bota dessa, meu Deus, foi a dor da vida, nunca mais vou amar ninguém. Nunca mais vou amar homem nenhum homem, né? 8, não sei lá, na terceira série, acho que 10 anos de idade. E aí, então, assim, o adulto tem muito medo de se relacionar, muito por isso, né? Assim, por medo de ser exposto, de sofrer, de ser ferido de novo, porque na vida adulta a gente já passou pela adolescência e a maioria das pessoas passa por situações bem doloridas e de corações partidos na adolescência, né? Assim, quem nunca ouviu alguma música na bad, deitado em posição fetal no chão do quarto, desculpa, você não teve adolescência, né, querido? Eu Você não tenho até ouviu. minha playlist. Exatamente, sabe? Nossa, eu, Legião Urbana, lágrimas, assim, chorava compulsivamente, sofrendo por qualquer pessoa, não importa, até pelo cara do filme, do seriado, enfim, né? E aí eu acho que essa coisa do medo da relação também tem a ver com os amigos, a gente vai contaminando outras áreas, né? Então, as amizades, assim, abrir o coração e falar o que sente, que gosta desses amigos, dessas pessoas que você tem perto. E aí no trabalho também, né? Porque o trabalho ele vai misturar tudo. Ele vai misturar a relação de amizade com a sua, com você é capaz ou não, o quanto você tem valor, o quanto você performa. É, cara, a vida adulta, né, assim, é uma reedição da sua infância e adolescência, mas, assim, bem mal feita, bem assustadora, né, tipo, bem, meu Deus, todos os seus medos da infância e da adolescência, pois vem tudo ao mesmo tempo no ambiente de trabalho, Eu né, espero, porque bullying, tudo. eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente seja adulto, porque se for adolescente e estiver ouvindo a gente, você tá vendo que vida adulta, na verdade, piora tudo. Só piora. Assim, a reedição dos seus medos numa potência que você não faz ideia, querido, porque tem salário envolvido. Né? Na escola, se desse ruim, você fazia o quê? Mudava de escola. Aqui não, você tem uma remuneração, você tem uma avaliação de desempenho, né? Vai ganhar mais dinheiro ou não. Você tem requintes de crueldade para te fazer sentir medo, né? Assim, feedback com o diretor da área, tipo, o coração disparado. Mas eu acho que o trabalho ainda coloca um outro nível de medo e de perfeição. Porque na família e nos amigos, geralmente você tem um relacionamento já por um tempo com essas pessoas, né? Então eles sabem de algumas falhas suas, sabem que você é meio que um ser humano quase imperfeito ali, sabe? Ainda nessa parte de medo que você não quer demonstrar, tal, que é mais difícil, né? Não é só que não quer, é difícil de você demonstrar medo. Mas eu acho que ainda no trabalho, comigo vem isso, e eu vejo que vem por outras pessoas também, de como você precisa demonstrar que você é perfeito, que você sabe as respostas e que você está ali para ajudar os outros, e você tem toda a experiência que a pessoa te contratou para ter, o que não é certo. Quando você tem uma checklist lá naquela vaga de emprego que pede, sei lá, 100 coisas, você não vai ter 100 coisas, você vai ter 70, 80, e você tem o potencial de outras coisas, de potencial de conseguir aqueles 20, 30% que ainda você não tem e potencial de outras coisas que você vai vir com você. Mas eu acho que o trabalho cria muito isso, essa sensação de você precisa ser perfeito, então demonstrar medo ainda é algo que
é muito mais difícil. E eu vejo isso porque eu manejo pessoas e eu vejo quando eu mostro para elas, eu falo, eu cometi um erro, ou eu não sei a resposta. Eu sempre esqueço de como é difícil pessoas dizerem que não sabem. E quando eu começo a manejar alguém novo, uma pessoa vira para mim e fala, "Não, eu gosto porque você diz para mim que você não sabe a resposta e você vai olhar para tentar descobrir. E por que isso? Porque como você vai saber tudo? Não tem como você saber tudo. E eu vejo que, ainda voltando ao mesmo ponto, a vida pessoal te permite um pouco mais de você não saber e a vida profissional te permite menos você não saber. Ou pelo menos não te dá um ambiente seguro para essa demonstração. Como você vê essa área, essa diferença dos dois lados? Eu acho que, assim, a gente vai reproduzir na vida profissional o que a gente aprendeu na vida pessoal. E eu acho que é muito interessante, né? Tem gente que é completamente, que parece que tem duas personas completamente diferentes, né? Pessoal e profissional. E já tem gente que não, tem a mesma, e é isso, né? Uhum. Tem gente que dá um peso muito grande para o trabalho, para as realizações, e isso vem da vida pessoal, sim, das cobranças dos pais, da família, da esposa, do marido, do parceiro, né? E tudo isso. Então, assim, a gente cria esses castelos mentais do que o trabalho significa para a nossa vida e do que a gente tem que atingir com isso. E é muito louco, assim, como parece, se alguma coisa dá errado no trabalho, parece que tudo está perdido, né? Assim, quando alguém é demitido, parece que o mundo acabou, que ela nunca mais vai ser capaz de procurar outro trabalho, encontrar outro trabalho. E o que não é verdade, né, gente? Tipo, tem muita oferta de muita coisa, tem um monte de vaga, mas a gente recebe isso como uma tragédia, o Armagedon, a catástrofe total. A maneira com que a gente modela a nossa mentalidade para lidar com essas coisas faz muita diferença. E aí eu acho que a gente entra nessa ideia de coragem também, porque a gente tem uma falsa ideia de que ter coragem é não sentir medo nunca, né? Mas não é isso. O medo faz parte do ser humano. A gente vai ter medo de ser mandado embora, sim. A gente vai ter medo do feedback. A gente vai ter medo de olhar para a equipe e falar que não sabe o que tem que fazer. Mas a coragem tem a ver com colocar esse medo em ação, fazer alguma coisa com esse medo. Sair desse processo de paralisia. Então, quando você me fala que para você hoje já é muito normal, né? Falar, eu não sei, eu vou pesquisar isso, não sei como responder isso para vocês agora e tal. Quer dizer que nessa situação específica, nessa área específica, você já aprendeu a colocar esse medo em ação, né? Então você já nem passa mais por o coração dispara, dá aquela ansiedade e tal. Não, você já tem seu jeito de lidar com isso, né? Talvez esse medo específico você já tenha superado, porque você já aprendeu como lidar. Quem já foi mandado... Quem já foi mandado embora muitas vezes, assim, já assim, a tendência é que vá aprendendo a lidar com isso. E se foi mandado embora muitas vezes e ainda não aprendeu, procure um terapeuta. Precisa olhar para isso de uma maneira mais profunda e tirar uma lição importante do que está acontecendo aí, né? A gente falou muito aquele dia sobre eu não sentir medo, né? Assim, eu estava falando para o Bruno, gente, que eu tenho poucas coisas na vida me dão medo de fato, né? Mas não é porque eu não tenho medo, eu acho que pela criação e por tudo, eu vou suprimindo, mas chega uma hora que a coisa vem de alguma maneira, né? Por outro lado, eu acho que eu também me preparo bem para situações que eu acho que poderiam me deixar, que poderiam gerar medo, né? Então, assim, eu dou palestra há muitos anos. E um dos maiores medos, não só meu, mas dos adultos, e aí tem uma pesquisa que fala isso, né? O primeiro medo, tem muitas pesquisas sobre o que os adultos têm medo, né? Do que os adultos têm medo. O primeiro medo é medo de falar em público. E o segundo é medo de bichos perigosos, cobra, tubarão, né? Então, assim, a gente tem o nosso medo social, né, de ser exposto socialmente é muito maior do que o medo real de ser morto por uma
cobra venenosa ou um ataque de tubarão. Então, a gente tem medo de ter morte social, muito mais do que morte real, né? Então, assim, eu dou palestra, quer dizer, eu tô ali enfrentando o maior medo da humanidade, que é falar em público, né? Você tá lá falando em público, aparece uma cobra, morre na hora, né? Puf! Tem um colapso de medo. E aí, o segundo maior medo, acho que dos palestrantes, né, é ter uma pergunta que você não sabe responder. Tipo, alguém faz uma pergunta e você não sabe responder aquela pergunta. E eu aprendi, eu sou muito brincalhona, assim, quando eu dou aula, quando eu dou palestra, e tem uma coisa que eu sempre uso, que é, a pessoa faz uma pergunta muito cabeluda, eu olho para ela assim, eu falo, gente, quem convidou essa pessoa? Pelo amor de Deus, o que é isso? Sério, vocês fizeram para me sacanear, né? Porque olha essa pergunta, nossa, eu vou até acender meu cigarro imaginário e pensar um pouco, eu não sei nem por onde começar a responder isso. E aí eu brinco, todo mundo ri e tal. E aí depois que dou essa descontraída, porque é um jeito de eu me descontrair também, né? Porque às vezes a pergunta, sei lá, é uma coisa tipo, fazendo uma relação entre Freud e Winnicott, o que você diria? Tipo, caralho, como é que eu vou, né? Isso tem que responder isso em 2 minutos, né? Normalmente é assim. Então, quando eu brinco, eu dou risada, eu acho que também é meu jeito de lidar com esse medo, com esse impacto da pergunta. E aí eu falo, olha, sei lá, eu não tenho muito domínio sobre a teoria do Winnicott, então eu fico um pouco insegura de fazer essa relação, mas o Freud falava isso, isso e isso, e respondo dentro do que eu consigo. E eu acho que isso também é uma coisa importante, a gente entender que a gente tem que fazer as coisas dentro do que a gente consegue, né? Assim, ponto. Nossa, agora eu vou estudar loucamente o Winnicott. Claro que não. Tipo, essa pergunta foi uma em 5.000 que, né, assim, tá tudo bem. Eu tenho os meus processos de lidar com medo enfrentando, né, assim, e eu não sei, Bruno, eu acho que isso também tem uma coisa de criação que eu fui criada, tipo, vendo a minha mãe enfrentar as coisas que ela tinha medo, do jeito dela, com a capacidade que ela tinha, com as ferramentas que ela tinha, mas sempre enfrentando. Então, é uma coisa que já é tão natural, sabe? Tipo, dificilmente mas é uma palestra, eu nunca falei para agricultores. Ai, não, gente, melhor não, tal, esse público eu não tô acostumada. Tipo, vou no YouTube, vejo gente que fala para agricultor, sei lá, sabe? Eu vou, entendeu? E seja o que Deus quiser. Eu vejo também que essa parte de enfrentar o medo é uma também aceitação de que a gente não sabe de coisas, né? Nessa parte de palestra, quando você aceita que você não precisa saber, que é o melhor ainda, não que você só não sabe, mas você não precisa saber, como exemplos que você disse, talvez você não tenha lido ainda sobre essa pessoa. Eu acho que quando você entende e aceita que vão ter coisas que você não sabe, vão ter coisas que você não é bom, mas você também é bom em um monte de outras coisas. E isso acaba te protegendo de você mesmo, porque eu acho que o medo de falar em público é porque um monte de gente vai te julgar ali, então todo mundo vai ver os seus defeitos, porque você sabe 100% dos seus defeitos, mas quem tá ali não sabe, quem tá ali tá só te ouvindo. Olha só, tem dentro da palhaçaria, né, quando você vai fazer um curso de palhaçaria para ser palhaço, para ser clown, é um processo super de autoconhecimento, de autopercepção, super psicanalítico, assim. E um bom palhaço é aquele que entende a principal dor que ele tem, ou a principal vulnerabilidade que ele tem, e ele vai trabalhar em cima daquilo. Então, se ele é gordinho e ele tem vergonha, ele tem um problema em ser gordo, é em cima disso que o palhaço, porque você cria um palhaço, né? Você cria esse personagem. Então, ele vai criar esse personagem em cima dessa dor, dessa questão dele aí. E os melhores palhaços, os palhaços mais engraçados e tal, são os que mais fizeram as pazes com esse lado de dor deles. E exploram isso muito bem nas peças e tal. Eu lembro que eu participei de um projeto em 2019 com o Denis Antunes, e com o Rafa, acho que é Rafa Bastos, que é palhaço. Então, o Denis ator, Rafa palhaço.
Nós fizemos um projeto numa agência de modelos aqui em São Paulo. E o Rafa foi falar sobre esse lugar, assim, de vulnerabilidade, porque ele é palhaço de rua, que, assim, é isso, você tá lá, aparece, sabe Deus o quê. E eu fiquei muito chocada com o trabalho do Rafa, porque, assim, a gente estava falando com modelos, que são pessoas que estão o tempo inteiro trabalhando com a imagem, com a não vulnerabilidade, com a não imperfeição, né? Eles têm que estar perfeitos, incríveis, e o corpo e tal. E aí o Rafa entrou, fez a apresentação dele, é uma apresentação assim meio caótica, e que você vai falando, meu Deus, onde isso vai parar, sabe? Como que ele vai... Enfim, você fala, mano, sério, acho que ele perdeu o controle real, fudeu, e assim, a galera chorando de rir, muito, ele é muito bom. Beleza, ele terminou, assim, todo mundo rindo, tá? A galera jovem, né, eles são bem novos, os meninos lá. E aí, depois que ele terminou, ele pegou um banquinho, colocou no meio do palco, assim, ele tava em roda, a gente tava em roda em volta dele, né? E ele colocou o espelho e todo o kit dele lá de maquiagem, e ele foi se desmontando e contando a história dele. Bruno, foi tão forte aquilo, foi tão simbólico. Ele tirando a maquiagem e a roupa de palhaço e contando a história dele, as coisas que ele passou, zonas de guerra, porque tem muito grupo de palhaço que vai para a zona de guerra, para presídios, né? Eles trabalham nesses lugares que eles são necessários, né? E aí ele foi contando que uma das experiências mais fortes que ele teve foi se vestir de mulher, assim, num presídio, tipo, fazia parte lá do negócio, e ele falou, nossa, aquilo foi, enfim. E esse lugar que ele entrou, de se desmontar, contando a história dele e de tudo isso, foi uma das coisas mais lindas em relação a medo e vulnerabilidade que eu vi acontecer, assim, foi muito forte para mim. Né? Porque essa máscara que a gente cria para viver em sociedade, reprimindo o que a gente sente, escondendo o que a gente acha que é feio e tal, é o que mais afasta as pessoas da gente. Né? Assim, a conexão que ele criou ali, quando ele foi se desmontando e contando como é que ele chegou onde ele chegou, que ele só aprendeu a tocar bandolim porque ele estava desempregado, sem ter grana até para comer, e ele ficou em casa tipo um mês. Foi muito bacana, assim, foi muito interessante. Eu acho que eu levo isso para a vida. Eu queria que quem está ouvindo a gente ficasse com essa imagem do palhaço que está lá, tudo pintado, rindo, né, e como se tivesse tudo bem, mas que ali por baixo tem um monte de coisa que dói, que machuca, mas ele lida com essas coisas, né, enfim. A palavra que você usou, vulnerabilidade, que é uma coisa que está muito em alta, por se dizer, de empresas tentando buscar essa parte de mostrar que elas aceitam pessoas vulneráveis, ela tem um ambiente seguro, que você pode ser você mesmo. Segurança psicológica, né? Tem se falado bastante sobre segurança psicológica. Tem uma coisa que eu achei muito legal em relação a isso. Eu vi uma entrevista acho que ele chama Massoud, que é o diretor de pessoas da Magazine Luiza. E aí, na pandemia, ele estava contando que o Fred, que é o CEO da empresa agora, né? Porque a Luiza Trajano tá na direção, não sei como é que ela, conselheira, sei lá, e quem assumiu é o filho, né? Que é o Fred. Quando a pandemia começou, eles fizeram uma live para todo mundo, né? Que sei lá, 2.000 pessoas, não sei. E aí, nessa live, o Fred falou: gente, eu queria falar para vocês que eu não faço a menor ideia de como a gente vai lidar com tudo isso. Estamos todos trabalhando, ninguém aqui passou por uma pandemia, a gente, né, assim, a gente nunca viveu uma coisa dessa, mas eu já quero me desculpar, porque eu sei que eu vou errar muito nesse processo. É normal, né? Eu nunca fiz isso na vida, nunca lidei com isso. Eu vou errar, então eu já quero me desculpar, mas eu sei que a partir desses erros eu vou acertar. E a gente está junto nessa. Então, o diretor, né, lá de People falou assim, cara, olha a mensagem que esse CEO está passando para a empresa, porque uma das coisas mais fortes na cultura do Magazine Luiza é errar rápido, né? Assim, errou, já muda, já... E era exatamente isso que ele estava falando, assim, completamente alinhado, né? E dando esse espaço para
os outros diretores, coordenadores, gerentes se sentirem também, cara, é isso, eu também não sei como a gente vai lidar com isso, ninguém sabe, vamos junto, e tanto que o Magazine Luiza estourou, né, aqui no Brasil, na pandemia, assim, eles abriram a plataforma para pequenos, eles fizeram coisas incríveis, assim, mas porque eu acho que eles têm esse lugar de vulnerabilidade aberta, né, de vamos conversar sobre as nossas vulnerabilidades e vamos lidar com elas, né? Lembrete, não estamos sendo patrocinados por Magazine Luiza, só uma admiração mesmo pelo ótimo trabalho Inclusive, de vulnerabilidade. Fred, se você estiver ouvindo a gente, liga para mim, manda um oi que a gente está aqui, né? Invista nos pequenos, estamos aqui. A empresa que eu trabalho criou um programa interno de vulnerabilidade, onde é uma reunião que as pessoas vão, tem mediadores, mas a gente vai para falar do que a gente tem medo, de traumas que a gente tem. E como pessoas se sentem tão seguras num ambiente com 200 pessoas, uma parte da empresa assistindo ali, participando e compartilhando, falando que sofreram abusos, que tiveram pensamentos suicidas, que ainda tem até hoje, de como isso é uma coisa que é simplesmente aceita, sabe? E divulgado dentro da empresa que pessoas têm problemas, têm dificuldades e tá normal ter isso, sabe? É parte, claro que elas buscam ajuda e elas querem ajuda, tal, mas não é um ambiente de eu vim aqui chorar sobre os meus problemas. Não, é um ambiente que eu vim aqui demonstrar que eu sou um ser humano, tenho meus problemas pessoais, como todo mundo que está aqui, eu quero que você se sinta seguro o suficiente para também falar dos seus problemas, dos seus medos. E como você vê depois em outras reuniões, isso gerando discussões e pessoas se demonstrando mais e você se sentindo mais seguro em ser você, sabe? Em falhar rápido e move on para o próximo problema que você vai falhar ou que você vai ser bem sucedido. É gostoso de ver esse lugar sendo ampliado, de que você não precisa tanto mais daquela máscara. Não vou dizer que você consegue tirar 100%, porque ainda ambientes te forçam a ter essa máscara, pretensão, mas na maior parte de que empresas hoje a gente está evoluindo para o lado de que você tem um espaço de mostrar que você é humano e tem medo. Esses dias um cliente estava me falando que ele se aproximou mais, assim, da equipe, né, com a pandemia, ele ficou mais preocupado, enfim, e aí ele tem uma colaboradora que ele falou, nossa, eu sempre achei ela meio neurótica com esse negócio da pandemia, de doença, enfim, e tal, e a gente tem esse lugar de julgamento, é natural, né, assim, e aí ele falou que conversando com ela acabou contando que ela tinha tido vários abortos antes de fato conseguir engravidar. Acho que a filha dela agora está com 5, 6 anos, então ela é super protetora, assim, ele entendeu de onde vem isso, assim, ele falou, claro, né, uma mulher que perdeu, enfim, abortou várias gestações interrompidas e tal, despertou esse excesso, que ele chama de excesso, né, a gente não sabe se é a régua dele, né, de cuidado, e ele falou, aí eu entendi e consegui respeitar melhor esse lugar, assim, quando ela colocava alguma coisa, ou falava alguma coisa que antes eu pensava, ai, nossa, que drama, pra que isso? Agora eu entendo e é diferente a relação, né, assim, a gente nunca sabe a história inteira, né, assim, a gente tá vendo só um pedacinho, principalmente no trabalho, a gente só tá vendo uma pontinha do que acontece ali, assim, então, cuidado com isso, assim, né, fiquem atentos e a gente lembrar que a gente só sabe um pedaço da história. Eu acho que se você está ouvindo também, você é gerente de pessoas, eu acho que a melhor forma de iniciar essa conversa é falando do seu próprio medo, né? Falando de algo ali, talvez nem todo mundo vai conseguir aceitar seus medos e você como um ser humano, mas a maioria das pessoas porque elas estão morrendo de vontade de dizer para você coisas que ela não sabe fazer e que ela tem medo, e se você começa demonstrando, não só como gerente, mas com relacionamentos também, se você abre a sua porta ali, a outra pessoa vai começar a abrir a porta dela também. E se não abrir, e você tiver num relacionamento que a pessoa não abre a porta, manda ela fazer terapia ou segue para outro relacionamento. Assim, o caminho sempre é esse, ou faz terapia ou segue em frente. A gente tem a última pergunta aqui, para encerrar, que é como fazer as pazes com o medo. Ai, meu Deus! Antes de responder essa pergunta, eu queria falar que, assim, quando o medo é problemático? Quando o medo vai se tornando uma fobia, né? Quando esse medo começa a ficar exagerado, a ponto de te travar, te paralisar em situações específicas. Então,
aracnofobia, né? A pessoa você não tem uma aracnofobia a ponto de ficar paralisado, tipo, tem uma aranha na cozinha, peguei minha bolsa, peguei meu gato, mudei de casa, né? Fique com... Beijo, tchau, não quero nem nunca mais pisar nesse lugar, né? Assim, não é isso. Então, a gente tem vários tipos de fobias, né? Medo de falar em público, a ponto da pessoa travar e, enfim, perder o controle. E aí existem terapias e coisas específicas, principalmente hipnose e a hipnose clínica, né? E a cognitivo-comportamental tem aquele processo de sensibilização que é bem interessante para quem tem fobias e às vezes em pouquíssimo tempo cura. Então, se você tem fobias que te atrapalham demais, te paralisam a ponto de, sabe, te prejudicar, às vezes a solução tá muito mais simples do que você imagina. Agora, esse medo da vida, esse medo normal, esse medo, né, a gente precisa fazer as pazes primeiro, porque o medo é um sinalizador de que tem algo errado, ou tem algo que você acha que te coloca em risco. Entender essa causa é fundamental, né? Então, assim, cara, eu tinha medo de falar em público, porque essa minha ideia de que eu tinha que ser perfeitinha, que eu só tinha que mostrar meu lado perfeitinho, ela era muito forte em mim. E eu tive que trabalhar isso para poder ser uma boa palestrante, receber bem um feedback que não é tão legal, saber que certas pessoas vão me criticar, certas pessoas não vão gostar do meu trabalho. Faz parte, né? Então, assim, quando eu encarei esse medo, eu consegui ver coisas importantes, lidar com elas, curar certas feridas, ir para frente e desenvolver uma habilidade que, nossa, assim, me abriu muitas portas e me faz conhecer muita gente bacana, e me faz transformar a vida de muita gente, enfim, né? E superar o medo de relacionamento, né? Olhar para isso, por que eu tenho medo, né? Desenterrar o Maurício, aquele demônio, né? Tal, não sei o quê. Foi super importante também para entender o meu processo de estar com outra pessoa, do que eu mostro para outra pessoa. Então, fazer as pazes com medo é encarar esse medo, entender que ele existe, aceitar que ele existe, não ficar tapando só com a peneira, e olhar o que causou isso. E quando a gente olha para isso, um mundo lindo e novo e maravilhoso se abre, né? E eu tenho uma pergunta, na verdade, para nós dois, que é o que a gente tem medo hoje, agora, que está acontecendo na nossa vida, que a gente tem medo? Porque me veio na cabeça, enquanto você falava essa parte final, porque o que eu tenho medo foda é medo do que está acontecendo aqui agora, que é essa câmera na minha cara gravando o que eu estou dizendo. É uma coisa que não é pavor, mas é algo que eu me sinto completamente desconfortável. Uma das razões de eu estar aqui gravando é também por causa disso, de tentar passar por essa merda, que não é de se não deveria sentir tanto medo, porque eu não tenho medo de falar em público, de fazer apresentação, mas quando tem essa câmera ligadinha com essa luzinha piscando aqui, é tipo, essa merda está aqui me olhando. E você, Cíntia? Olha, primeiro, assim, eu fico muito feliz de você abrir esse medo pra gente, compartilhar com a gente, né? Estou me cagando aqui. Como um bom aluno de palhaçaria, você já passou pela primeira lição, né? Que é não só encarar, mas falar sobre o medo, né? Enfim, e que bom que você morre de medo disso, você está aqui fazendo isso, encarando e colocando esse medo em ação, né? Eu acho que hoje o meu maior medo é de me colocar em situações em que eu não possa ser quem eu sou de verdade. Em que eu me veja de novo escondendo partes, ou, ai meu Deus, não sei se eu mostro isso. Então, isso é uma coisa que eu tenho medo, assim, que eu percebo que, né, me dá um negócio e também estou trabalhando para que isso não aconteça, mas é um medo bem real. Ai, não sei se eu deveria ter falado. Falei! O que você falou, a gente tem que falar sobre o medo para conseguir aceitar ele também. Depois a gente pode fazer um também que a gente pinta a nossa cara como um palhaço, assim, também. E fala só sobre medos, como se não tivesse assunto suficiente no mundo para ficar falando, né? Vamos ficar falando só sobre medo. Não, ou a gente pode falar sobre a raiva, que eu acho que é uma emoção interessante também para a gente, tipo, já que a gente falou de medo, raiva acho que casa bem aí na sequência.
Pensa sobre isso, se você vai encarar seu medo, vai ficar com raiva de mim porque eu quero gravar um segundo episódio falando de raiva, acho que dá para, nossa, juntar muita coisa. Eu não senti raiva de você nesse sentido ainda. Eu acho que eu não senti raiva de você ainda. Assim. Eu posso dizer que nunca vou sentir, porque eu não sei, mas de gravar o segundo seria, na verdade, um prazer e não uma raiva. Ai, meu Aqui. Deus, gente, vocês dois estão vendo, mas estou fazendo coraçãozinho com as mãos e, né, uma carinha de, ai, que fofo. É sempre muito bom falar com você, né? Espero que também esse espaço que a gente criou aqui seja ótimo para levar para mais pessoas ouvirem a sua voz. Infelizmente, nem todo mundo vai ver seus cachinhos maravilhosos. Eu Gente, estou vendo aqui meus na cachinhos câmera. estão maravilhosos hoje, hein? Então tá bom, Ah, gente. Obrigada pelo papo. Se tiverem comentários, ideias, falem com a gente. E nos vemos no próximo, quem sabe, falando sobre a raiva. isso mesmo. Um beijão.